Olá pessoal, vamos falar sobre as características do texto literário. Como sabemos, na literatura brasileira nós temos vários estilos que foram se desenvolvendo ao longo da história da nossa cultura. Okay? Cada estilo literário no Brasil tem lá a sua característica. Hoje nós vamos falar sobre o modernismo, segunda fase, especificamente sobre o poeta Carlos Drummond de Andrade. Vamos analisar o texto da questão. O enunciado vem assim: o poema Procura da Poesia, Carlos Drummond de Andrade, expressa a concepção estética de se fazer com palavras o que o escultor Michelangelo fazia com mármore. O fragmento abaixo exemplifica essa afirmação. Então, rapidinho, a gente tem o Michelangelo, ele pegava o mármore bruto e transformava em arte. A gente já tem que saber, tem que ter essa habilidade para entender mais ou menos o que o poeta Drummond estava tentando fazer nessa poesia. Vamos ao texto. Penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão os poemas que esperam ser escritos. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sobre a face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Então o que a gente percebe aqui, nesse caso, é uma espécie de conselho ou sugestão, ou até uma ordem mesmo que o lírico da poesia deixa bem evidente. Então, penetra surdamente no reino das palavras, compreenda as palavras. Lá estão os poemas que esperam, que precisam ser escritos. É o ato de escrever, é uma função metalinguagem. Por quê? Porque é uma poesia que fala da produção poética. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem uma face secreta sobre milhares, muitas outras faces. Então o ideal é compreender todas essas faces e chegar lá naquela que é importante, naquela que é essencial, naquela que será inovadora para a construção da poesia. Tá? Te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível que lhe deres, trouxeste a chave? Essa chave é a compreensão. Você trouxe a chave que te faz compreender que palavra é essa? Qual o sentido dela? O enunciado da questão vem assim: esse fragmento poético ilustra o seguinte tema constante entre autores modernistas. A letra A fala: a nostalgia do passado colonialista revisitado. Até existe essa revisitação no passado colonialista, mas não por nostalgia, e sim para a construção de uma identidade nacional de forma crítica. A letra A não pode ser marcada. Letra B. A preocupação com o engajamento político e social da literatura. Essa poesia fala sobre construção da própria poesia. Não fala de engajamento político nem social. Não posso marcar nem a A nem a B. A letra C fala: o trabalho quase artesanal com as palavras, despertando sentidos novos. E é essa que deve ser marcada. Esse sentido novo que ele quer colocar na poesia é essa palavra que está secreta sobre muitas outras. É o sentido novo, é o inovador, é o criativo. As outras letras vêm assim. D. A produção de sentidos herméticos na busca da perfeição poética. Você deve se lembrar que a perfeição poética é uma característica dos poetas parnasianos, outro estilo literário. Letra E. A contemplação da natureza brasileira na perspectiva ufanista da pátria. Essa perspectiva ufanista da pátria, você também deve se lembrar que é pertencente a uma característica da literatura romântica e não da literatura modernista, ok? Então é isso aí, até a próxima, valeu!